Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito bom estarmos juntos neste domingo. Nesse momento estaremos expondo mais uma vez o livro de Gênesis. E é muito bom estar com você na sua casa, no seu culto e que possamos aprender mais da palavra de Deus nesse momento. Então vamos continuar a exposição em Gênesis. Para aqueles que ainda não sabem, nossa igreja, a segunda igreja batista aqui em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena, está desde o ano passado, desde o final do ano passado, fazendo a exposição do livro de Gênesis. Portanto, estamos dando continuidade hoje e estaremos agora expondo o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 27 até Gênesis 12, versículo 9. Então estaremos expondo esse trecho do texto. E eu convido você para me acompanhar na leitura do texto. Então vamos lá, Gênesis no capítulo 11, versículo a partir do 27. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naó e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naó casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naó era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Saraí era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Vamos então para o capítulo 12, versículo 1, que vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E aí o texto continua no versículo 5. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Queridos, até aí. Aqui nós estaremos falando a respeito do chamado de Abrão. Como nós sabemos, ou alguns com certeza já sabem, Abrão era o primeiro nome de Abraão. Então sempre estaremos aqui chamando de Abrão, até porque o nome dele muda bem mais na frente, lá quando nós estivermos lendo outros capítulos, Deus estará mudando o nome para Abraão. Mas aqui ele é Abrão. Estaremos falando sobre o chamado de Abrão.
E por que é interessante falar do chamado de Abrão? Porque tudo que nós acabamos de ler, desde o versículo 27 do capítulo 11 até o versículo 9 do capítulo 12, é nesse trecho que é dado essa condição a Abrão de seguir o chamado de Deus para a sua vida. Mas perceba, quando lemos no capítulo 11, a partir do 27, nós estamos falando ainda sobre a família de Abrão. Que na verdade a Bíblia, Deus, quer apenas nos deixar sabedores de como era a família de Abrão. Da onde veio Abrão? Quem são seus parentes? Porque tudo isso vai ter, com certeza, a ver com o chamado de Abrão. Portanto, já quero começar a falar sobre isso, né? A falar no versículo 27, por exemplo. No início daquele texto, no versículo 27, né, nós vemos a família de Abrão, desde o seu pai até os seus irmãos. E é a partir desse momento que percebemos, por exemplo, da onde vem Ló. Ló é o sobrinho de Abraão. E por que Ló segue em viagem com Abraão? Por que Ló sempre estará em algumas histórias com Abrão? Estará pelo fato de que Arã, o seu irmão, no versículo 28, Arã morre. E então Arã morrendo, fica o seu filho Ló. Ele se torna então um órfão. E provavelmente então Ló vai ser criado por Abrão. Porque nós sabemos que Abrão não tem filhos. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ele não tem filhos, então Ló vai ser então a sua tutoria, não é? Abrão estará cuidando do seu sobrinho Ló como um filho, na verdade, né? Se Abrão não tivesse nenhum tipo de herdeiro, nenhum filho, então a herança estaria passando realmente para Ló, porque é um filho de criação, é o seu próprio sobrinho, filho de Arã. Então Arã morre e o texto vai dizer então que Ló, não é? Vai dizer que ele é pai de Ló e, portanto, dando a ênfase de que aquele sobrinho Ló está sendo criado por Abrão. Mas vamos passando então, saindo do versículo 28 para o 29, acompanhe na sua Bíblia se você puder, você irá ver o seguinte: no versículo 11 e 29, no capítulo 11, versículo 29, nos é falado das esposas de Abrão e do outro irmão, Naor. A esposa de Abrão se chama Saraí, que depois vai se tornar Sara, né? Mas Saraí. E a outra esposa do seu irmão Naor, ela se chama Milca. E isso, muitas vezes, apenas passamos por cima e não notamos a importância dessa questão, mas eu quero falar para você aqui que há significado tanto no nome de Saraí como de Milca. Ora, Terá vivia na cidade de Ur dos Caldeus. E aquela cidade da Mesopotâmia, como toda a região da Mesopotâmia, na verdade, né? Aquelas cidades elas eram muito idólatras. Eram cidades politeístas, ou seja, vários deuses, adoravam vários deuses. E essa questão de politeísmo e adorar vários deuses trazia consigo essa questão do paganismo, de adorar imagens de animais, por exemplo, enfim. Havia um paganismo e idolatria pujante, grande, nessa região da Mesopotâmia. E Terá, o pai de Abraão, também vivia nessa questão, né? Terá também era politeísta. A família de Abraão provavelmente era uma família de adorarem, não é? Adorarem deuses pagãos. E é engraçado isso porque a descendência de Sem, né? E falamos isso quando nós estávamos presencialmente na igreja, eu preguei sobre isso, falei sobre os descendentes, não é, de Noé. Um dos filhos de Noé é Sem, e os semitas vêm dos filhos de Noé, do filho de Noé, Sem. Então, na verdade, os semitas eram pessoas que eram para adorarem o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé, né? O Deus criador de todas as coisas, criador do universo. Este Deus foi repassado por Noé, com certeza, para Sem, para Jafé e para Cã. Mas, de alguma forma, depois da Torre de Babel, depois dos homens se juntarem, quererem chegar ao patamar de Deus, estarem com a consciência, não é, corrompida, querendo serem próprios deuses de si mesmos. Então, depois disso, até os semitas estavam mergulhados em uma grande idolatria.
mergulhados nessa adoração a deuses variados, desse politeísmo desenfreado, adorando imagens, adorando coisas. Portanto, é assim que é a realidade que Abrão vive, é assim que vem do seu pai Terá, é assim que é essa cultura idólatra. E, chegando então para as suas esposas, Saraí é um nome que quer dizer então filha ou princesa, né? Mas filha e princesa de quem? Do deus Lua. Deus Lua, chamado Sim, era um deus adorado em Ur dos Caldeus e também adorado em outra cidade chamada Harã. Inclusive, vamos falar sobre isso, que lá em Harã havia um culto e eles tinham o deus Sim como se fosse um padroeiro deles. E aí, Saraí então é princesa, quer dizer princesa ou filha de Sim. Também Milca, né, a outra esposa, no caso a esposa do irmão de Abrão, Naó, Milca quer dizer rainha ou então esposa do deus Lua. Portanto, essas duas mulheres elas tinham um nome justamente característico, e não eram só elas. Na verdade, a grande maioria de homens e mulheres principalmente recebiam nomes que eram para adoração aos deuses. Portanto, Saraí tinha essa característica de ser a princesa ou filha do deus Lua, e no caso de Milca apontava também para a rainha ou esposa do deus Lua. Portanto, Abrão e seu irmão Naó eram casados com mulheres que o próprio nome já era dedicado a esses deuses, para você perceber tão entranhado era essa questão de idolatria. Mas prossigamos também, ainda no capítulo 11, versículo 30 agora, nós percebemos outra frase, outra questão que é apresentada. Está sendo nos apresentada a situação de Abrão, antes mesmo do propriamente o chamado dele. E aí a outra situação que é nos apresentado é a frase que vai dizer: Saraí era estéril, não tinha filhos. E essa questão para o nosso tempo pode ser até um pouco, não tanto forte, mas claro que quando uma mulher não pode ter filhos, ela sente com certeza, não é? Um casal que quer ter filhos, quando descobre que a esposa ou o marido são estéreis, é complicado, mas hoje em dia ainda não com certeza não é tão forte e pesado como era naquela época. Dizer que Saraí era estéril e não podia ter filhos era uma sentença praticamente de morte. Era uma sentença, na verdade, de falta de bênção dos deuses. Ou digo mais, era uma sentença, uma declaração triste, profundamente triste em relação a uma mulher não poder ter filhos. Porque uma mulher não ter filhos naquela cultura era, na verdade, não perpetuar o nome do esposo ou do clã, ou do seu povo. Portanto, não ter filhos era não dar o direito ao nome do clã ou o nome do próprio marido, para a sua posteridade. Não era deixar de honrar a família no futuro, deixar de honrar o seu povo no futuro. Então isso é muito sério. Não é uma frase qualquer que está aí no versículo 30 do capítulo 11, mas dizer que Saraí não podia ter filho e que ela não tinha filhos, era estéril, ou seja, não poderia, nem tinha e nem poderia tê-los. Isso quer dizer que ela era sentenciada como sendo alguém amaldiçoada, sem poder dar então a sua posteridade, as suas descendências para o seu marido. Portanto, o bom nome do marido não seria visto no futuro. Então, percebemos tudo isso, olhamos para esse contexto claro, e aí é dentro desse contexto de idolatria e falta de esperança, a partir dessa questão que a própria Saraí não podia ter filhos, é que Deus então chama Abrão para justamente lhe dar uma vida diferente daquilo que ele vivia. E é então que nós entramos no capítulo 12, quando vamos agora comentar e vamos, dentro dessa exposição, entender que significado tem o chamado de Abrão, tanto para aquele tempo quanto para nós, servos do Deus Altíssimo, o mesmo Deus que é o Deus de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E vamos entender o porquê ele é considerado o pai da fé.
Começamos no versículo 1 do capítulo 12, então, vendo Deus chamar Abrão. Na verdade, o chamado de Abrão pode ter ocorrido em Ur dos Caldeus ainda. Eu não li, não é, com vocês, mas você vai perceber que o capítulo 11 não acaba no versículo 30. Na verdade, vai ter continuidade no versículo 31 e 32, porque vai ser falado ali, não é, no 31, que Terá leva a família toda, e aí diz que leva Abrão, leva a sua nora, que é a Saraí, né, leva a família para Harã. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus pode ter chamado Abrão já desde Ur dos Caldeus. Mas a questão é que Abrão, ele não sai de cara, ele não vai embora de cara de Ur dos Caldeus e deixa seus parentes. Por vários motivos que nós não podemos dizer aqui com certeza, porque não está registrado na Bíblia. Mas um dos motivos com certeza seria estar embaixo da autoridade do seu pai Terá. Então, provavelmente, essa saída de Terá para Harã não tem nada a ver com o chamado de Abrão, mas tem muito mais a ver com a idolatria que Terá tinha. Porque na cidade de Harã existia ali a adoração muito maior ao deus Lua, ao Sim. Lembra, que, como eu tinha dito, que a cidade de Harã era reconhecida como uma cidade que adorava única e exclusivamente ao deus Sim. E mais, eles tinham então Deus Sim como sendo um padrinho, não é? É como poderíamos dizer, né, com a linguagem mais católica romana, é como se dentro dessa cidade, né, o padroeiro dessa cidade seria o Deus Sim. Portanto, quando Terá vai para Harã, o texto vai dizer, no versículo 31, de que Terá morre lá com 205 anos e com a sua família ali. Mas a ideia é que Terá está em Harã pelo fato de que em Harã, não é, se encontrava maior culto ao Deus Sim, e é bem provável que Terá tinha então a adoração ao Deus Sim bem forte, né, dentro da sua família. E por isso que a gente vê os nomes das suas noras, por exemplo, né? Então você percebe de que havia entranhado esse culto a esse Deus Lua e que Terá então está indo ali para Harã. Mas provavelmente Abraão recebeu seu chamado em Ur dos Caldeus, mas Abraão não atendeu. Pelo fato do seu pai ainda estar vivo, ele com certeza sentia um certo receio em deixar sua parentela, e vamos falar sobre essa questão de deixar a parentela, você vai entender essa questão, e que também tinha o fato do próprio medo de Abraão em relação a estar servindo a um Deus que não havia uma imagem dele, que não havia um conhecimento totalmente pleno dele. O povo havia esquecido do Deus verdadeiro, né? Deus Yahvé, né? Se existiam pessoas, eram pouquíssimas, mas na verdade o que existia era esse panteão, esse monte de deuses que era adorado, e provavelmente Abraão não aceitou o chamado logo quando recebeu, mas demorou para o aceitar. Portanto, o que está sendo falado aqui no versículo 1 do capítulo 12 é propriamente o chamado de Abrão, no sentido quando Deus falou, mas Abrão não partiu, não está dizendo que ele partiu e já foi. Não, aí está dizendo como é que Deus o chamou. Então vamos olhar aí a forma como Deus o chama. Não é? Abrão demora para crer nesse chamado de Deus, e o chamado de Deus não era apenas para ir a algum lugar. Isso é muito importante entender. Por que Abrão tinha receio de atender esse chamado logo lá em Ur dos Caldeus? Por um motivo. Não era só para ir para algum lugar. Não era só sai da tua parentela no sentido de vai para uma terra. Não era questão só de terra. Era muito mais, amados. Era uma questão de abandonar os outros deuses, abandonar a cultura idólatra do seu pai e da sua região e confiar apenas em um Deus invisível, porém o Deus Yahvé, criador do universo, de todas as coisas. Era um grande desafio para Abrão. Grande desafio, porque era por meio de fé. Hoje nós sabemos, ele não sabia disso, mas hoje nós lemos em Hebreus, né, no capítulo 11 de Hebreus,
que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Nós não vemos, mas cremos que Deus criou todas as coisas, e isso é fé, é crer num Deus invisível, mas que é presente, é pessoal, e que na pessoa de Jesus Cristo, né, na consumação aí da pessoa de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, em Jesus nós vemos Deus. Mas Abraão não sabia nada disso. Abraão não tinha essa experiência. Portanto, nós vamos continuar na experiência de chamado de Abraão para perceber que a partir do versículo 2, Deus vai dar a ele promessas. Deus vai fazer promessas. Deus olha para Abraão e faz promessas em relação, é claro, em relação à fé que Abraão vai ser, não é, alimentado, porque quem gera essa fé é o próprio Deus. Abraão, ele não vai conseguir gerar fé. Você vê que ele tinha dúvidas, ele tinha medo, como qualquer homem, naturalmente. Mas Deus vai gerar essa fé em Abraão. E no versículo 2 vai dizer: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e vocês serão uma bênção. O que é que Deus quer dizer com essa questão de farei você um grande povo? Né? Algumas traduções, eu estou lendo na tradução NVI, é o que você está acompanhando comigo, é a tradução da NVI. Mas em algumas traduções, como a Revista Atualizada, por exemplo, vai dizer que faria uma grande nação, um grande povo. É uma grande nação, um grande povo, tanto em número como também em importância. Porque quando Deus fala isso, não está se referindo apenas na quantidade. Né? Realmente, na quantidade, o povo será grande. Nós sabemos que Gênesis foi escrito por Moisés. E Moisés está relatando, né, falando oralmente para o povo de Israel no deserto do Sinai. Inclusive falando dessa história aqui de Abrão para o povo de Deus. Então o povo de Deus ali já passava de 1 milhão de pessoas, muito mais de 1 milhão. Portanto, ainda cresceu ainda mais depois que se estabilizaram nas suas terras, depois com o reinado, né, unificado de Davi, enfim. O povo realmente cresceu em quantidade, mas também a promessa era sobre importância. Importância, porque era desse povo que viria o Salvador. É desse povo que virá o Messias. Portanto, a promessa que Deus faz a Abraão, ela vai de encontro a uma situação. Uma grande nação contra a esterilidade de sua esposa Sarai. Então veja bem, Sarai é estéril, não pode ter filhos. E Deus diz: vou te fazer uma grande nação. Isso na cabeça de um homem é complicado. Como eu vou entender isso? Mas o que Deus quer fazer na vida de Abraão, no seu chamado, é dizer: Abraão, eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus de todas as coisas. Se eu estou dizendo que eu vou fazer uma nação grande, tanto em importância como em quantidade, não importa se a sua mulher é estéril, eu irei fazer. É isso que Deus diz. E Deus vem com mais promessas. Deus ainda vai falar assim: te abençoarei, te abençoarei. Isso podemos até achar que não tem nada ali escondido nessa palavra, mas quando Deus fala te abençoarei, isso também é contrário a ele ter que deixar a parentela de adoração a outros deuses. Porque permita-me dizer a você, meu irmão e meu amigo que está me ouvindo. Ora, se você adora algum deus, se você tem algum tipo de religião, geralmente nas religiões, os deuses, eles se entristecem, eles ficam com raiva, né? Nas religiões você tem oferendas a dar, você dá alguma coisa, não só orações, mas até coisas materiais mesmo são dadas para que você receba as bênçãos desse Deus. E aí este Deus invisível que fala com ele diretamente diz assim: eu te abençoarei, mas você tem que deixar a sua parentela, deixar os outros deuses. Isso deixa também Abraão também amedrontado. Por quê? Porque no momento que ele virar as costas para os outros deuses que ele aprendeu desde pequeno a adorar, quando ele vira as costas para ir com esse Deus, que nós sabemos que é o Deus verdadeiro, mas que na verdade ele sentia esse medo, só pela fé é que ele poderia fazer isso. Então nesse momento ele também fica um pouco apreensivo, porque te abençoarei, mas é contrário às bênçãos dos outros deuses, você tem que apenas me adorar. E aí Deus vai falar também mais alguma coisa:
te engrandecerei, ou seja, vou te fazer famoso. Fazer famoso, né, no texto da NVI fala fama, e alguns textos fala te engrandecerei. Então, o que é engrandecer? Também está contrário à questão da cultura pagã, não é? A cultura pagã de sua época. Aqui vemos um contraste do que tentaram fazer na Torre de Babel. Né? Na Torre de Babel, aqueles homens que estavam construindo a torre para serem famosos. É assim que diz o texto. Construiremos para chegarmos até os céus e engrandecer os nossos nomes, ficarmos famosos. E aí Deus vai e fala da mesma forma, a mesma palavra no hebraico, está sendo dita para Abraão, não é para Abrão, dizendo para Abrão, olha, te engrandecerei, ou seja, te tornarei famoso na terra. E o que é que acontece? Né? É o contrário do que estavam querendo fazer ali na Torre de Babel. Na Torre de Babel quiseram ser famosos por conta própria, os homens se uniram e Deus espalhou todos pelo mundo. Agora Deus chama um homem e diz para esse homem que vou fazer você famoso, vou te engrandecer. Olha só que interessante essa promessa de Deus para Abrão. E Abrão com certeza, ele lembra, ele sabe da história da Torre de Babel. Aqueles povos mesopotâmicos sabiam da história da Torre de Babel. Eles sabiam o que a torre representava, o que tudo representava. Claro que a história não era bem contada como está contada na Bíblia, mas Abrão sabia dessa história. Então Abrão sabia que aqueles homens eram homens famosos, né? Como diz o texto, né? Nimrod era famoso, né? Grande caçador, famoso, não há nenhum homem como Nimrod. Abrão sabia dessa história. E aí vem um Deus invisível que diz, eu vou te fazer famoso. É interessante nós entendermos isso, o contraste, e vermos que Deus está dizendo a ele, eu vou fazer você assim. Tanto vou fazer uma nação de uma esposa estéril, como também vou fazer você, que é um homem simples, que não é conhecido, vou fazer você ser conhecido e famoso. Essas são as promessas que Deus fala no versículo 2 do capítulo 12. Mas ainda continuamos no texto, e o texto agora vai apresentar outra questão que devemos aqui entender. Ora, já estamos aqui no terceiro ponto. Vamos recapitular apenas para que os irmãos não se percam. No primeiro ponto, Deus chama Abrão, né? E nesse chamado ele quer que Abrão deixe tudo, inclusive os deuses. Depois faz promessas, e as promessas vão de encontro à cultura, à idolatria daquele povo, de encontro à história, não é? Que era vista até então na humanidade. E aí, no final desse ponto 2 das promessas, ainda há a questão que Deus fala para ele, diante disso tudo que eu vou fazer com você, seja uma bênção. Não podemos esquecer disso, seja uma bênção. Se tu uma bênção, dizendo para Abrão, vou fazer tudo isso com você e você será uma bênção. E aí, no ponto 3, nós estaremos vendo outro detalhe que Deus apresenta a Abrão. E esse detalhe é importante. Deus vai então falar para Abrão que a vida dele vai exercer juízo sobre a terra. Mas como assim, pastor? Juízo? Sim. Juízo a partir do chamado de Abrão. Nós vemos aqui no texto, no versículo 3 do capítulo 12. Dá uma olhada no versículo 3. Vai estar dizendo ali, bem claro, a respeito de abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. No chamado de Abrão há juízo. E por quê? Porque Deus abençoará aqueles que abençoarem Abrão. E isso inclui nações e povos. Isso aconteceu realmente. No decorrer da história bíblica, nós vamos perceber que houveram povos abençoados, porque estavam abençoando o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, povos que foram realmente amaldiçoados e o juízo, a condenação veio para alguns povos porque amaldiçoaram o povo de Deus. E agora perceba que no texto está dizendo algo, há um contraste interessante, há um pequeno contraste. Por quê? Porque no texto vai dizer que aqueles que te abençoarem, não é? Eu abençoarei. Fala de um coletivo. Mas quando vai falar a respeito de maldição, porém, eu amaldiçoarei. Em algumas traduções bíblicas, nós não vamos entender muito bem isso. Mas, na verdade, no original, no hebraico, o que está sendo dito é:
aquele é no singular. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei ele. Então, se fosse para tradução literal, seria dessa forma. No momento da bênção, não. A bênção meio que é coletiva. Aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Mas aquele que te amaldiçoar, eu também o amaldiçoarei. E por que o texto está dizendo isso? Por um motivo. Porque o texto já está mostrando que esse juízo de Deus tem muito a ver com a responsabilidade individual de cada um. Sério, cada um é julgado por sua rebelião contra Deus, individualmente. É claro que eu falei aqui que algumas nações não abençoaram o povo de Israel e por isso padeceram, mas perceba uma coisa, nós podemos ver, por exemplo, a questão da história de Raabe, quando Raabe ajuda os espias, não é, de Deus ali, e Raabe é recebida com o povo de Deus. Temos também a moabita chamada Ruth, que também escolhe estar junto com a sua sogra Noemi, e ela é recebida no povo de Deus. O que, na verdade, esse texto de Abraão vai apontar é que Deus é misericordioso e Deus abraça e recebe todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador, aquele que quer entrar na aliança, aquele que quer caminhar com ele, aquele que quer o adorá-lo, assim como o chamado de Abraão. Mas também Deus deixa claro, aquele que te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei ele. Refletindo mais uma vez que o juízo de Deus recai individualmente àqueles que se rebelam contra os propósitos de Deus. Portanto, é algo pessoal. Ao mesmo tempo que muitas vezes algumas nações coletivamente eram de encontro a Deus. Inclusive até o povo de Deus, né? Nós vimos isso, vamos ver lá na frente na história, quando o reino de Israel e o reino de Judá, ou seja, o reino do sul e do norte, também se voltam contra e Deus dá também algumas condenações. Portanto, o que vemos aqui é isso. O chamado de Abrão tem a ver com o juízo de Deus. Mas vamos prosseguir e eu quero aqui, por último, apresentar esse tópico que vai do versículo 4 até o 9. É aí que nós vamos ver a frase partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. É agora que realmente Abrão vai. É agora que ele atende a Deus. Deus chamou, provavelmente lá em Ur dos Caldeus, ele ainda não atende, ele vai com seu pai e a família toda para Harã, mas o pai morre e ele toma uma atitude em algum momento em Harã e ele agora está indo, ele está partindo. Então o texto vai dizer, deixar claro, não é? Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Eu chamo esse tópico de a aventura da fé em Abraão. Sim, queridos, aventura. E por que estou dizendo aventura? Queridos, Abrão agora toma uma atitude, a atitude de sair. Sair com relação a tudo que Deus falou para ele. Não é fácil para nenhum ser humano aceitar só por questão de fé as promessas que Deus nos faz. Mas Deus gera essa fé, como eu já falei. E Abraão parte. E ele não só vai, ele não só dá o primeiro passo, como também o texto vai dizer como lhe ordenar. Ele vai do jeito que Deus ordena para ele fazer. Deixando tudo. Deixando a questão de cultura, religiões, daquilo que realmente não era adequado para viver uma vida adequada de forma com que o Deus de Israel, né, que agora ainda não era de Israel, mas o Deus criador do universo, o Deus de Noé, queria que ele vivesse. Portanto, Abraão, ele vai, toma uma atitude baseado em fé. Por isso que ele é chamado pai da fé. É baseado em fé que ele faz isso. Apesar de não saber o que lhe esperava, nisso tudo, né, que ele iria enfrentar, Abrão teve a atitude de ir. Eu aqui quero resumir para vocês pelo menos 4 momentos, 4 fases, vou chamar aqui de fases, as grandes fases que Abraão vai passar. Desde o momento que ele toma essa atitude de fazer, de ir, Abraão, no decorrer da sua história, vai passar por 4 grandes fases. Eu quero apenas aqui rapidamente falar para você. A primeira fase que ele vai passar já começou aí. É a convocação e mudança dele
para a terra prometida chamada Canaã. Isso vai acontecer no capítulo 12 até o capítulo 14, vai falar sobre isso. É saída dele para uma terra desconhecida, que não era dele, mas que Deus disse: eu estarei te dando essa terra como promessa para você. Depois disso, ele passa por outra fase, a promessa de um herdeiro para uma aliança que Deus estaria falando com ele, fazendo com ele. Então, no capítulo 15 até o 16 de Gênesis, nós vamos ver isso, né? Vamos pregar sobre isso, vamos expor sobre isso, né? Aonde a promessa de um herdeiro para uma aliança vai ser, então, desenrolada, vai ser, né, feita a progressão até chegar ao nascimento de Isaac, que é a grande promessa, né, da aliança. Depois disso, a terceira fase, também muito bonita, é a celebração da aliança, a mudança do nome de Abrão para Abraão, não é? E o início do sinal que era chamado circuncisão, não é? É ali, então vamos ver no capítulo 17 até o 21 falando sobre isso, sobre a mudança de nome dele, a celebração da aliança e o sinal que Deus pede, que é a circuncisão. E o quarto e última fase, uma fase também grande na vida de Abrão, né? Que já é Abraão aqui, que é o caso da grande provação que ele vai passar e o aprimoramento da sua fé em Deus. Capítulos 22 até o 25, versículo 11, aonde nós vamos ver, e você já deve saber, é aquela história aonde ele leva o seu filho, né, já adolescente, né, leva o seu filho para ser sacrificado, e mal ele sabia que Deus ainda iria prová-lo. Queridos, desde o momento que ele partiu, como ordenara ao Senhor, ele vai viver tudo isso na vida dele. Portanto, queridos, esse é o chamado de Abrão. Esse é o chamado de Abrão. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? É bom lermos, é bom entendermos. Que maravilha, pastor. Agora estou entendendo como é que foi esse chamado, estou entendendo como é que foi essa história de Abrão. Mas o que isso nos traz de lição? Porque a Bíblia não foi escrita apenas para falar de histórias, mas toda a história da Bíblia tem algum ensino e uma lição para nós. Portanto, o que nós vemos aqui, queridos, o que podemos aplicar às nossas vidas é o seguinte: no chamado de Abrão podemos ver lições para cada um de nós. A primeira lição que eu destaco aqui é que Deus escolhe homens e mulheres fracos e limitados para fazer sua obra através destes. Deus escolhe homens e mulheres fracos, limitados para fazer a sua obra através desses homens e mulheres. Porque nós vemos Abrão assim, homem simples, homem no meio de um povo idólatra, homem que tinha uma mulher estéril. Queridos, de verdade, até nos nossos dias, se alguém chegasse e dissesse para mim, não é, dizendo assim: olha, você vai ser pai de uma grande nação, mas você é casado com uma mulher que não pode ter filhos. Olha só, é complicado isso, mesmo com a grande tecnologia da medicina, mas mesmo assim isso dá uma aflição. Mas olha só, Deus chama homens e mulheres fracos. E eu quero dizer aqui algo para você. Você é fraco, você é fraca. Quero também dizer outra coisa para você. Você é limitado, é limitada. Tem coisas que você não sabe fazer, tem coisas que você faz, mas não é de uma forma boa, a melhor possível. Ou seja, você tem limitações. Eu quero dizer a você que eu também sou fraco, que eu também sou limitado, que eu também tenho dificuldades. Mas Deus chama a gente assim. Deus chama homens e mulheres limitados, porque é através da limitação e da fraqueza que Deus mostra que Ele é o Deus soberano, o Deus do universo, o Deus de Israel. O outro ponto que eu vejo para aplicar em nossas vidas é que Deus escolhe porque Ele quer escolher. Abrão não tinha mérito nenhum em si, mas Deus o escolheu. Isso eu chamo de mistério da eleição. Como assim mistério da eleição, pastor? Queridos, Deus poderia ter chamado Terá, o pai de Abrão, que era idólatra, sim, adorava o deus Lua, sim, mas Abrão também adorava o deus Lua. Abrão é filho de Terá. Por que Deus escolhe Abrão? Alguns vão dizer não, porque ele viu força nele. Não. Ele escolhe por graça. Ele escolhe porque ele quis escolher. Ele escolhe porque ele quis. É graça, irmãos. Porque Deus me escolheu para ser um pastor, eu vou dizer a você, graça. Não tinha nada que eu pudesse mostrar e dizer, olha, esse aqui é bom. Não.
e nem em ninguém. Nós todos estamos fazendo o que Deus quer que façamos por graça. Você está vivo por graça. Você é esse profissional, essa profissional que você é, seja uma professora, enfim. Seja, eu não vou aqui citar todas as profissões, seja a profissão que você exerce por graça. Deus te colocou lá por graça. A tua vocação é pela graça de Deus. E Deus escolhe. Deus escolhe seus servos. Isso é o mistério da eleição. É uma eleição que é incondicional. Não tem condição. Abrão foi escolhido não por mérito, porque Deus quis ele. E Deus quis até que tivesse uma esposa que fosse estéril, justamente para mostrar a grandeza e o poder dele na vida de Abrão e de Saraí. Bom, mas não só fica aí, não é? Eu também destaco aqui outra situação, não é? Que são as circunstâncias, não é? As circunstâncias que não vão empatar aquilo que Deus quer fazer através de você. Sim, você. As circunstâncias não vão impedir o que Deus tem para fazer em sua vida. E quando eu digo isso, olhe para Abrão. Veja as circunstâncias, meus queridos. Aqui, eu não sei se eu citei no momento da exposição, mas eu quero enfatizar também isso. Deixar a parentela, a sua cultura, a sua casa, enfim, como está escrito, também tem algo interessante aí. Deixar é dizer também que não quer herança daquele povo, que não quer herança do seu pai, que não quer continuar a linhagem no sentido de que todos adoravam um Deus, né, um Deus propriamente dito, né? Todos estavam ali juntos, permanecer no mesmo clã, não é? Ele deixa Naó, o pai morreu, mas ele deixa Naó, ele não está vivendo mais com aqueles idólatras, ele vai agora fazer, né, outra nação, não é? Tudo isso promessa de um Deus invisível, mas que estava falando com ele. Tudo isso, queridos, gera um receio numa pessoa, como eu já falei. E aí nós vemos que nada pode empatar. Nada pode empatar. Nada. Nem uma esterilidade na esposa, nem a idade do qual Abraão foi. Né? Abraão sai com 75 anos, irmãos, quando ele parte para toda essa aventura da fé. Enfim, ele 75, ela com 65. Olha só. Não há nada que possa empatar a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Creia nisso. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. E Deus, com certeza, é fiel. Ele não é infiel como nós, homens, seres humanos, mas Ele é fiel em tudo. Portanto, queridos, por último, eu quero aqui encerrar falando para você que Deus espera a sua resposta nesta aventura da fé. Abraão tomou sua decisão. Deus espera a sua decisão. Qual será a sua decisão? Você vai aceitar o chamado de Deus para a sua vida? Ou você vai ficar de braços cruzados, com medo, esperando, não sei, de repente a pandemia terminar? Não sei, de repente todas as coisas vierem a favorecer? Quando eu digo chamado aqui, o chamado eu digo para a salvação em primeiro lugar. Talvez alguns que estão me ouvindo aqui ainda não tomaram a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro se arrependendo dos seus pecados, é claro. Se há arrependimento da vida que você leva, está na hora de você tomar uma atitude e dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas também podemos, depois desse primeiro chamado, falar de um chamado que tem a ver logo depois que um homem se converte. Depois que você olhou para Cristo e disse: sim, Senhor, eu creio em Ti, porque o Senhor me escolheu primeiro e eu creio em Ti por essa escolha. Depois disso, há também uma reflexão que devemos ver aqui, que é o chamado realmente para aquilo que Deus quer para a sua vida. Há muitos homens e mulheres, talvez você que esteja me escutando, de que Deus tem chamado você, chamado para se preparar, chamado para estar à frente de algo, chamado para fazer algo, tanto seja, eu não estou dizendo só dentro de igreja, mas pode ser um chamado eclesiástico, mas pode ser também um chamado na sua profissão, onde você se encontra, um chamado para pregar este evangelho, um chamado para falar do amor de Deus, um chamado para exercer, ser cristão aonde você está. Você vai atender esse chamado ou você vai esperar de braços cruzados?
Abraão tomou uma decisão. E o texto, a partir daquele versículo que lemos lá, né? A partir ali ele disse, partiu Abraão. A partir do versículo 4. Partiu Abraão e fez conforme o Senhor lhe disse. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus esteja olhando para os nossos corações e gerando essa fé. Sim, queremos ter a mesma fé do nosso pai da fé, Abraão. Porque não viu Jesus, ele não viu Jesus. Ele não também viu tudo o que iria acontecer como grande nação, não é? Se torna uma nação chamada Israel. Ele não viu, mas ele creu e foi até o fim naquilo que ele cria. E nós precisamos de fazer isso também. E firmes no propósito, porque cremos que Deus está conosco e cremos no chamado de Deus para as nossas vidas. Um chamado de salvação e um chamado de espalhar esta mensagem para os outros. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse momento por nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa exposição da Bíblia. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar, Senhor, nos ajudando a viver o que a palavra fala. Que esse chamado de Abraão seja vivido em nossas vidas também. E que possamos deixar tudo e olharmos apenas para o Senhor. E olharmos apenas para as Sagradas Escrituras e viver uma vida e um chamado conforme o Senhor quer. Nos faz semelhantes a Jesus Cristo, Pai. É esse o propósito da nossa vida. Obrigado mais uma vez por tudo. Nos abençoa nessa semana. Que essa semana seja abençoada pelo Senhor. Não por nossas forças, mas por Ti. E que possamos tomar nossas decisões e caminhar segundo o Senhor quer que venhamos a fazer. Aceitar o Teu chamado na nossa vida. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Amém, irmãos em Cristo. E amém, amigo e amiga que está nos assistindo. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. E vamos continuar nossas reflexões e exposições no livro de Gênesis.